Bom, gente, eu vou começar então, acho, né? Vou começar nossa conversa aqui. Basicamente, o que eu vou apresentar para vocês é um levantamento informal que eu estou fazendo de violonistas brasileiros, compositores, instrumentistas, gravações, de vários aspectos e de gêneros e estilos do violão brasileiro, desde o início do século XX até os dias de hoje. É uma pesquisa, é um levantamento em andamento ainda. Eu não tenho tudo que eu gostaria ainda, até porque se eu fosse apresentar tudo, ficaria aqui a noite toda, talvez, né? Então, eu vou apresentar uma parte disso, pretendo colocar algumas coisas para vocês ouvirem também. Espero que dê certo, se não, eu vou mandar os links, compartilho com vocês e vocês ouvem depois. E está aberto para vocês comentarem também, vocês podem perguntar, fiquem à vontade. Tá ok? Então, aqui algumas coisas que eu marquei como importantes para esse levantamento que eu fiz, né? Tirando algumas reflexões rápidas desse levantamento. Bom, o que eu cheguei assim de conclusão é que a gente tem vertentes das mais variadas possíveis do âmbito do violão no Brasil todo, né? A gente pode falar de samba, choro, bossa nova, a música latino-americana, por exemplo, em estados que fazem fronteira com outros países, como o nosso estado aqui, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, os estados do norte. Esses estados têm uma influência muito grande de países, dos países vizinhos também, né? Como o chamamé, no nosso caso, como outros gêneros e estilos musicais. A música clássica, com certeza, né? Todos aqui, eu acredito que já estudaram em algum momento violão clássico. Os ritmos e gêneros do norte do país, do nordeste do Brasil, do sul, e uma influência muito grande também para os violonistas é o jazz brasileiro, né? É muito ruim falar para... Eu não sei quem está me ouvindo, sensação esquisita. O pessoal está pedindo aqui para entrar. Boa noite. Tô te ouvindo, Pietro. Tudo certo, né? Tudo certo, mas é que tem muito barulho ambiente aqui, né? Então gente passando o tempo todo, então por isso que a gente fica oculto aqui. Com o microfone fechado, né? Beleza. Isso. Ouvindo. Ótimo. Então, partindo aqui do início do século XX, por que eu fiz essa escolha de começar falando do começo do século XX e não de antes, do século XVI ou mesmo do século XIX? Porque a gente não tem nenhum registro de música escrita antes do início do século XX. Então, a gente tem muito registro de que existia o instrumento, a viola caipira, né, um instrumento de 10 cordas, de pares de corda, do violão de acompanhamento, mas não existia um registro de partituras, de música escrita desse repertório, né? Então, eu começo a falar na minha pesquisa, aqui no meu levantamento, a partir dos compositores que nasceram no final do século XIX e fizeram seu trabalho no início do século XX, né? Então, apresentando para vocês aí alguns nomes, a gente tem o Américo Giacomino, o canhoto, nascido em 1889. Duas das obras mais famosas dele é O Abismo de Rosas e A Marcha dos Marinheiros. Inclusive, no YouTube, a gente encontra algumas gravações dele, que eu queria colocar para vocês ouvirem. Vamos ver se a gente consegue aqui. Daí, se vocês acharem que não dá para ouvir, a gente segue a conversa sem ouvir as gravações. Vou colocar uma gravação do próprio Giacomino aqui, do próprio canhoto.
De 26 a gravação. Tá bem ruim, né? É porque a qualidade não ajuda também, uma gravação de 1926. Então eu vou deixar, gente. Não vou colocar a gravação. Então, talvez as próximas aqui, se tiver bom, a gente ouve, senão vamos deixar. Ouçam depois. Procurem no YouTube, Américo, no link aqui do YouTube está assim, Américo Giacomino Canhoto, Abismo de Rosas, gravação de 1926. Acredito que seja bem fácil de achar. Quer dizer, é bem fácil de achar. Então, eu vou seguir aqui. O próximo compositor, violonista muito importante desse início do século XX é o João Pernambuco. Violonista, inclusive escreveu um grande clássico brasileiro, uma grande música conhecida brasileira, né? Que é o Luar do Sertão, que depois o Catulo da Paixão Cearense, mais à frente, veio a colocar uma letra, e aí sim essa canção ficou famosa, né? Mas ele tem algumas peças instrumentais para violão solo, como o Sons de Carrilhões, que ficou muito famosa nos anos 50 ou 60, eu acredito, com a gravação do Dilermando Reis, Graúna e Brasileirinho, algumas das peças que ele compôs, né? Aí a gente tem ainda, no início do século XX, Quincas Laranjeira, que era um violonista do Rio de Janeiro, Levino da Conceição, que é um violonista de Cuiabá, do Mato Grosso, e que foi, inclusive, professor de violão do Dilermando Reis, que é o grande nome do violão dos anos 50, 60, no Brasil, né? A gente também tem, inclusive, eu coloquei uma foto, a foto da direita é o João Pernambuco, que eu achei interessante que o pessoal tentou dar uma cor, né? Com certeza é uma foto em preto e branco. E a foto da esquerda é do Oito Batutas, do grupo do Pixinguinha, o famoso grupo do Pixinguinha, do qual o Donga fazia parte. E, se não me engano, o João Pernambuco tocou por um período também nesse grupo. Ok? Vou seguindo aqui. Bom, depois, assim, o grande nome do violão, o grande nome da música brasileira, né, que a gente tem, que a gente precisa conhecer, é Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos tocava violão desde cedo, ele tocou violão muito bem, né, era violonista, cellista e pianista, e ele escreveu algumas obras, não poucas obras para violão, né, mas muito marcantes, muito importantes. A gente tem a Suíte Popular Brasileira, que são choros, danças brasileiras, que ele escreveu em períodos diferentes da vida dele, da juventude dele, e que depois a editora Max Echid compilou como uma obra só, a Suíte Popular Brasileira, mas a princípio ela não foi construída para ser uma suíte. Então a gente tem a Mazurca Choro, o Shot Choro, o Chorinho, a Valsa Choro, são peças, e a Gavota Choro, são peças escritas em épocas diferentes da vida dele, que depois foram colocadas como uma suíte popular brasileira. Depois a gente tem o Choro número 1,
que é a abertura de um ciclo gigante de obra do Villa-Lobos, onde a gente tem aqui, talvez, a obra mais marcante do estilo de Villa-Lobos, que seriam os choros, onde ele escreveu mais de 10. E o número 1 é uma peça singela, é um choro singelo para violão solo. A gente tem, em seguida, ele compôs, nos anos 20, ele compôs os 12 estudos para violão, que são um marco no estudo do violão clássico, do violão solo, do violão brasileiro, que são 12 peças escritas para se trabalhar técnicas distintas. E ela foi tocada, gravada a primeira vez 20 anos ou 30 anos depois, eu nem sei, pelo violonista Turíbio Santos, que eu vou falar um pouco mais à frente. Foi gravado todos os estudos uns 20 anos depois da obra ter sido composta. Segovia, que era um grande violonista da época, tocou alguns estudos, Jambrim e outros violonistas, mas foi uma obra que foi como eu posso dizer, foi alcançando uma importância, construindo uma importância aos poucos, assim, não foi de cara, porque foi uma obra muito revolucionária, principalmente os últimos estudos, os últimos 3 estudos, o 10, o 11 e o 12. A gente tem também, já nos anos 40, Villa escreveu 5 prelúdios dedicados à sua segunda esposa e o concerto para violão e orquestra. Eu quero ver vocês, eu não estou vendo vocês. Espera aí. Tudo certo aí, né, galera? Eu vou mandar esse PowerPoint para vocês depois. O Caio já compartilhou o link aqui. Valeu, Caio. Luan está na área. Massa. Bom, Villa-Lobos, então, viveu de 1887 a 1959 e foi gravado, e é gravado, por todos os principais violonistas clássicos, desde sua época até os dias de hoje. Bom, seguindo aqui no meu levantamento, falando agora de violonistas populares, assim, violonistas mais ligados à tradição popular brasileira. O primeiro nome que vem à mente é de Dilermando Reis, que foi um importante divulgador da música brasileira. Aqui eu marquei algumas obras que ele escreveu, que são famosíssimas. Se Ela Perguntar, Doutor Sabe Tudo, Uma Valsa e Dois Amores, Magoado, entre outras peças super importantes. Dilermando Reis também já faz parte de uma geração de gravação, então ele gravou muitos discos, e além disso, ele teve uma importância muito grande para a rádio brasileira. Ele tinha um programa de rádio muito importante na rádio, onde ele tocava, né, antigamente nas rádios existiam muitas apresentações ao vivo. Então, a música dele, a música para o violão, foi muito divulgada nesse período pelo Dilermando através da rádio. Em seguida, a gente tem... São compositores e violonistas mais ou menos da mesma geração, né? E o Dilermando Reis foi aluno, né? Só para a gente linkar com o slide anterior, ele foi aluno do Levino da Conceição, que era o violonista de Cuiabá. E esses violonistas todos aqui, Dilermando gravou Jacomino, Canhoto, Abismo de Rosas, inclusive tem um disco do Dilermando Reis com esse título. João Pernambuco,
Sons de Carrilhões também foi uma peça muito divulgada pelo próprio Dilermando Reis. Lembrando da Conceição, se não me engano, o Dilermando gravou também. Ficam aí nomes para vocês descobrirem depois, irem atrás, ouvirem. Então, seguindo aqui na nossa linha do tempo, a gente tem o Garoto, seu nome inteiro, né, seu nome completo, Aníbal Augusto Sardinha, mais conhecido como Garoto. Garoto era um multi-instrumentista, ele tocava vários instrumentos de corda, ele tocava bandolim, cavaco, violão tenor, que é um violão mais agudo, uma espécie de um violão de 4 cordas, uma espécie de requinto, instrumentos com palheta, né, também. E aqui eu deixei algumas das músicas mais conhecidas dele. Gente Humilde, que ficou conhecida, ficou famosa muito mais tarde, quando o Chico Buarque colocou uma letra nessa canção, né? Jorge do Fusa é uma música muito gravada também, e Lamentos do Morro, entre outras tantas. Garoto escreveu muita coisa. Vou tentar colocar alguma gravação aqui para a gente ouvir. Vamos ver se dá certo, senão a gente desencana. Vamos ver. Tem que ser uma que está com som bom, né? Diz aí, gente, se dá para ouvir, tá? E aí, Marcelo? Professor Pieter, tudo bom? Tudo bem? Tudo Joia! Bom te ver por aqui. Valeu! Parabéns aí. Valeu. Dá para ouvir, gente? Como é que tá o som, Marcelo, da gravação? Não muito bom, né? Ele não funciona bem, não. Então deixa. O link aqui, as pessoas mutarem o microfone e ligarem no YouTube direto. Cada um pega um link, coloca aqui no chat. Vou compartilhar o link com vocês, então, gente. Vou compartilhar o link aqui, depois vocês ouvem. Bom, então, seguindo, a gente falou do Nando, depois falamos do Garoto, e aí a gente tem um importante do violão popular, do violão brasileiro popular, super conhecido no mundo todo, super reverenciado, que é o Baden Powell, que gravou mais de 30 álbuns,
também escreveu os Afro-Sambas, que é um ciclo de obras super importante, foi composto pelo Paulo e pelo Vinícius de Moraes. Existem vários registros dele do YouTube também, para vocês conhecerem. E a gente tem ainda dessa lista que eu separei aqui para vocês, o Sebastião Tapajós, que é um compositor, um violonista não tão conhecido nos dias de hoje, mas foi um compositor, foi um violonista que fez muito sucesso nos anos 80, 70 no Brasil. Compositor do Pará. E também vale a pena o registro para vocês irem atrás e ouvir. Essa foto que eu coloquei embaixo é uma foto da Carmen Miranda e do grupo do Bando da Lua, que era o grupo que acompanhava a Carmen Miranda, do qual o garoto fazia parte. Ele tocava, se não me engano, ele está na foto aqui tocando violão tenor, ele está em pé do lado dela. Então, aqui alguns nomes dos populares da primeira metade do século XX. Tem alguém tentando entrar aqui, peraí, deixa eu ver. Então, seguindo aqui, gente. Depois disso, eu separei alguns compositores que não eram violonistas, né? Mais ligados à música de orquestra, não, a música de concerto. A gente tem no início da lista Radamés Inátali, que foi talvez um dos compositores brasileiros que mais escreveu para violão solo e para formações de violão. Ele escreveu 4 concertos para violão solo e orquestra, 10 estudos, que também são obras que já foram gravadas muitas e muitas vezes, uma sonatina para violão e violoncelo. Ele tem uma sonatina também, se não me engano, para piano e violão, para flauta e violão, violões e violoncelo. É um compositor muito importante, fica aqui o registro também para vocês conhecerem. Aí nessa lista a gente tem também o Francisco Mignone, que escreveu 12 estudos como Villa-Lobos, e um concerto para violão e orquestra. Esses 12 estudos são obras muito complicadas e muito difíceis, né? Tem alguns registros de gravação já, tem a gravação do Flávio Apro, que é um violonista de São Paulo. Quem mais gravou? Deixa eu lembrar. O Carlos Barbosa Lima também, né? Que é uma gravação mais antiga, que foi dedicada, que o Mignone dedicou a ele essas obras, esses estudos para ele na época. Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente do Carlos Barbosa Lima. Seguindo, a gente tem o Mozart Camargo Guarnieri, que inclusive o professor Marcelo fez uma pesquisa de doutorado sobre ele, e ele escreveu algumas poucas peças para violão solo. 2 valsa-choros, um ponteio e 3, que é um compositor nacionalista muito importante dessa época do Brasil, inclusive um importante professor também. O Fernandes, se não me engano, tem uma pecinha curta só, esqueci de colocar o nome dela aqui, depois eu vejo e acrescento. E aí, dessa lista, a gente tem também o César Guerra Peixe, que foi o primeiro compositor a escrever uma sonata para violão solo no Brasil. Ele tem uma suíte também, que é uma obra muito importante, que tem alguns movimentos que são seriais, né? Que ele usa elementos até então difíceis para o repertório brasileiro de violão. 10 lúdicas, estúdios e as breves, pequenas peças curtas também para violão solo. Pieter, desculpa te interromper, é que o Maicon está tentando entrar aí na sala. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada aí se tem algum pedido. Tá. Desculpa. Eu ouvi o barulho, mas eu entrei aqui e não achei ele. E aí, Maicon? Beleza.
Tem uma viola de coxa aí atrás de você. Então, gente, esses são alguns compositores não violonistas que trabalharam na primeira metade do século XX e na segunda metade do século XX, né? Alguns, como Guarnieri, Cláudio Santoro, Guerra Peixe, Inátali e Francisco Mignoni escreveram a maioria da sua obra na primeira metade do século XX. Então, vamos seguir, que eu separei aqui. Alguns dos primeiros concertistas de violão brasileiros. Talvez o primeiro concertista a ter uma fama internacional assim importante no Brasil tenha sido Turibio Santos, que ganhou um importante prêmio da Rádio de France de Paris. E ele foi o primeiro violonista que eu comentei lá atrás a gravar a integral dos 12 estudos de Villa-Lobos. Se não me engano, ele tinha 18 anos, 19 anos, era um garoto ainda, e foi o primeiro violonista a fazer isso. Ele tem uma discografia grande também, e além disso, ele é um importante professor de violão do Rio de Janeiro, ele foi um dos fundadores da cadeira de violão da Toyota, quanto da Rio, que são duas importantes universidades públicas do Rio de Janeiro. E algumas das primeiras escolas de música de violão do Brasil, né, dos anos 80, final dos anos 70. Vale a pena vocês irem atrás também e ouvir. Geraldo Ribeiro, também outro importante violonista, concertista e compositor também, e arranjador. Foi um dos primeiros violonistas a gravar Garoto, a gravar o compositor paraguaio Agustín Barrios, e ele é professor de Tatuí, no Conservatório de Tatuí. Também tem pouca coisa na internet sobre ele, e eu não consegui nem achar a data, e ele é um compositor vivo ainda, violonista vivo, eu não consegui achar a data de nascimento dele, mas tem alguns registros dele, até de entrevistas do YouTube, vale a pena irem atrás para conhecer. Aqui a gente tem dois importantes nomes do violão brasileiro também, Sérgio e Eduardo Abreu. O Sérgio, tanto pelo duo que ele fez com o irmão, né? Ele tinha esse duo da foto na direita, que é ele, o Sérgio e o Eduardo Abreu. Tanto depois acabou o duo e ele construiu uma carreira sólida como luthier, né? Como construtor de violão. Talvez seja o luthier mais importante da América Latina toda, de violão só. Aí tem gente clicando aqui para entrar. Deixa eu ver. E aí, Ícaro? Beleza? Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui para ouvir. Oi, professor. É o Maicon. Ô, Maicon, fala aí. O Radamés não fez alguma coisa com o nome dele já, não fez? Tem uns estudos, umas músicas do Radamés que ele fez homenagem a alguns compositores brasileiros do violão. Não tem um número que é dos dois, do Abreu? O Radamés, ele foi muito próximo do Assad. Ele dedicou inclusive o arranjo da obra para dois violões. Como é que é o nome agora? Eu não vou lembrar agora. De retrato. Ele também dedicou música ao Garoto. Ele era muito amigo, muito próximo. E foi um importante violonista, né, da época. E também foi próximo do Rafael Rabelo no final da vida. O Rafael Rabelo foi muito amigo dele. Isso já era o final da vida do Radamés, né, nos anos 90. Legal. Obrigado, senhor. Valeu.
Aqui o Geraldo Ribeiro tocando a música dele, ó, gente. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Vou deixar só um trechinho, só para vocês terem uma ideia, né? Suíte Retratos, isso, o Marcelo me corrigiu aqui. Isso. Gente, fica aberto aqui para... É muito desconfortável a sensação de ficar falando para a tela do computador aqui sem ouvir vocês. É muito, muito ruim. Então, fica aberto para perguntas, para comentários, vocês fiquem à vontade, tá? Isso. Então, esse foi o Geraldo Ribeiro. E aí a gente tem dois grandes virtuosos do violão, talvez sejam a maior referência de violão, sim, no mais alto nível de gravações, de concertos que a gente tem de registro no Brasil, né? Que seriam os discos do Sérgio e do Eduardo Abreu. Eles não eram compositores, mas gravaram muitas obras, e gravaram 3 ou 4 discos em duo, se não me engano, e o Sérgio gravou mais um disco solo, com obras do Fernando Sor, do compositor espanhol Fernando Sor, e do compositor italiano Niccolo Paganini. A gente tem também, vale muito a pena ouvir, tem alguns vídeos deles no YouTube, e gravações são fáceis de conseguir. Isso. Tá, gente. Sérgio Eduardo Abreu. Inclusive, eu tenho um violão do Sérgio. Marcelo, eu sei que tem um violão do Sérgio Abreu também. Depois, nos anos 70 ainda, se não me engano, ele deixou de tocar violão e se dedicou totalmente à construção de violões, né? Mas ele era um grande virtuoso, um importante músico, e, se não me engano, ele trabalhou como produtor de alguns discos, de alguns violonistas mais próximos a ele também, até hoje ele trabalha com isso, né? Mas ele nunca mais tocou profissionalmente, e a dedicação, e ele é voltado muito mais à construção de instrumentos, né? Um outro violonista muito importante, um concertista muito importante que a gente tem nesse período. Espera aí que eu estou ouvindo um clique aqui, mas eu acho que é do meu WhatsApp. Espera aí. É o Carlos Barbosa Lima, que, inclusive, o Francisco Mignone, compositor que a gente falou um pouco mais acima, dedicou as obras dele, né? Dedicou, se não me engano, até o concerto com violão orquestra ao Carlos Barbosa Lima. É um compositor vivo, é um violonista vivo ainda, gravou bastante. Tanto o Turíbio, quanto o Geraldo, quanto o Carlos Barbosa Lima gravaram muitos discos. E o Carlos Barbosa Lima também é um grande arranjador.
Ele escreve versões de obras de clássicos brasileiros, como Carinhoso, obras de Pixinguinha e outros compositores brasileiros, para duo de violões, arranjos para violão solo muito complexos e difíceis, e é um excelente violonista, realmente. Se vocês quiserem acrescentar, fiquem à vontade, gente. Seguindo na minha tabela, aqui na minha linha de tempo, eu dividi agora como os professores formadores, né? Que são professores já que foram muito importantes na formação de violonistas, tanto de Rio quanto de São Paulo, e que influenciaram gerações e gerações de violonistas no Brasil todo, né? A gente tem Isaías Sávio, que é um violonista, professor uruguaio, que morou no Brasil por muitos anos e que formou uma leva gigante de violonistas. Ele era compositor também, e formou uma leva gigante de violonistas, tanto violonistas ligados à tradição popular, quanto violonistas ligados à tradição clássica, né? A gente tem aí Marco Pereira, Paulinho Nogueira e outros tantos nomes. Muito importante a gente conhecer esses nomes aqui. A gente tem ainda a Munina Távora, ela é argentina, e ela morou no Rio de Janeiro por alguns anos, e ela era discípula de André Segovia, que foi o grande violonista do século XX, né, o maior nome do violão do século XX. Ela foi aluna dele na época que ele morou no Uruguai, e quando ela esteve no Brasil, ela deu aula para Sérgio Eduardo Abreu e, em seguida, para Sérgio e Odair Assad, ou seja, os maiores nomes do violão, de violão no Brasil. Ela foi a professora e a primeira professora e acho que única professora desses dois duos, né? Então, um nome importante, a gente acha pouca coisa sobre ela na internet também, não tem gravações. Não consegui nem data, eu sei que ela já é falecida, mas eu não consegui data de nascimento, então eu deixei aqui sem nada. A gente tem ainda, no Rio de Janeiro, Jodacil Damasceno, que foi um grande professor de violão, formou muita gente. Henrique Pinto, que eu coloquei aqui até a imagem do livro dele, que talvez seja o livro do Henrique mais conhecido de todos nós, que é a Iniciação ao Violão. Ele escreveu alguns livros didáticos para violão, com coletâneas de peças do século XIX, de compositores brasileiros, 3 ou 4 livros ou mais, e formou, assim, eu posso dizer, mais do que os violonistas paulistas, né? Ele formou gerações e gerações de violonistas que estudaram violão clássico com ele, direta ou indiretamente, pelos livros, ou fizeram aulas particulares com ele, né? Então, outro grande professor que vale a pena a gente conhecer. E aí a gente tem alguns nomes aqui, o Edelton e o Giacomo Bartoloni, Edelton Gloeden e Giacomo Bartoloni, mais ligados à universidade, né? O Edelton Gloeden é professor já há muitos anos da USP, Universidade de São Paulo, e o Giacomo Bartoloni, professor da Unesp, que formaram também, inclusive o Marcelo foi aluno do Edelton na graduação, no mestrado, no doutorado, né? Eu fiz alguns cursos com o Edelton, vários cursos, excelente professor. E o Giacomo Bartoloni, já fiz alguns cursos com ele também, ligado à Unesp, que é uma outra universidade do estado de São Paulo. E a gente tem o Everton, que é irmão do Edelton, que é um importante violonista, virtuoso também, e um importante violonista clássico. Ele toca basicamente o repertório erudito de violão, ele tem algumas gravações, e ele é o fundador de um quarteto muito importante de violão de São Paulo, brasileiro, né, que é o Quarteto Brasileiro de Violões. Ele, junto com o Edelton, com Paul Galbraith e o Tadeu Amaral, formaram no início, né, essa tradição, essa formação original do grupo,
um grande quarteto de violões, talvez um dos maiores, se a gente tomar como referência as gravações. E o Everton também é um importante professor de São Paulo. Eu, inclusive, já fiz algumas aulas com ele. Tudo certo aí, né, gente? Fábio, o pessoal tá... O Fábio estava aqui e saiu. Seguindo aqui, gente, eu tenho agora alguns violonistas já mais próximos, mais ligados à segunda metade do século XX, né? Eu tenho o Sérgio Assad, Paulo Bellinati e o Marco Pereira, que são importantes compositores do violão, que tem uma tradição ligada tanto ao jazz brasileiro, quanto aos ritmos e gêneros brasileiros, ao baião, ao frevo, ao choro, à bossa nova, ao samba, né? O Sérgio é um dos compositores que eu já comentei, um violonista que eu já comentei aqui atrás. Ele junto com o seu irmão Odair Assad, ele forma talvez assim o que a gente tem de mais famoso do violão hoje do Brasil, que é o Sérgio, é o duo Assad, né, o Assad Brothers, que gravaram vários discos, que são ganhadores de Grammy, e aqui eu selecionei algumas obras do Sérgio. Ele tem um ciclo de obras chamada Joviniana, que ele tem uma forte influência do Tom Jobim na música dele. Então, ele tem a Jobiniana para flauta e violão, para violoncelo e violão, para duo de violões e outras formações. Aqui, uma peça dele para 2 violões, Recife de Corais. Aquarela, que é uma peça dele para violão solo. E o Natsu no Oniva, que é uma trilha sonora de um filme que ele gravou para um filme japonês. Natsu no Oniva é o nome do filme. E depois ele ele fez esse registro em disco com o irmão dele, o Odair. E eles gravaram também por muitos anos com Yo-Yo Ma, que é uma celebridade da música erudita, né? Um grande violoncelista, e outros nomes importantes, como Paquito de Rivera, que é um clarinetista super famoso do jazz. Estou vendo aqui se tem mais alguém pedindo para entrar. A gente tem também o Paulo Bellinati, que é o violonista paulista, também muito ligado ao jazz. Talvez desses nomes aqui nesse slide, o Marco Pereira e o Paulo Bellinati sejam 2 violonistas que estejam muito ligados a essa tradição do improviso e do jazz e da música popular, né? O Paulo Bellinati, ele tinha um grupo de jazz brasileiro, que era o Pau Brasil, que tinha percussão, piano, clarineta e violão. E, além disso, ele foi um importante concertista também, né? Ele toca muito bem violão, e ele foi um importante divulgador da obra de Garoto. Ele transcreveu as músicas do Garoto para violão solo, e ele gravou isso no registro nos anos 90, ou final dos anos 80, se não me engano. Ele também é um importante compositor, gravado no mundo todo pelos violonistas, pelos grupos de violão, né? Talvez a obra dele mais famosa seja Jongo, que eu separei aqui. O Baião de Good, que é uma peça dele, que é um baião, né? Que é uma peça dele para 3 violões ou 4 violões, tem 2 versões da obra. E ele tem vários discos, várias gravações com obras dele. Ele tem um disco com os afro-sambas do Baden Powell e do Vinícius de Moraes, com a Mônica Salmazo, que é uma grande cantora brasileira. Ele tem um disco com obras solo, ele tem disco com o Pau Brasil, que é esse grupo de jazz brasileiro. Ele tem disco também com as obras do Garoto, que foi um importante disco, divulgou a obra dele, né? Ele ficou muito conhecido depois dessa gravação. Aí a gente tem o Marco Pereira, que é um grande violonista, toca muito bem, um virtuose,
E ele também, além de ser um grande violonista, um grande compositor, ele é um grande acompanhador também. Ele gravou desde Hamilton de Holanda, a vários cantores, Milton Nascimento, vários cantores da MPB brasileira, da MPB. Ele também escreve materiais didáticos para violão. Ele tem um livro sobre ritmos brasileiros, que vale muito a pena vocês irem atrás para conhecer. Ele faz um levantamento de vários ritmos, gêneros brasileiros, de norte a sul, e ele transcreve isso para o violão. Até ritmos que não são muito usuais se tocar o violão, ele faz uma versão de levada, onde ele grava, ele coloca em partitura, em tablatura. Ele também tem os cadernos de harmonia, que são 4 livros, se não me engano, 3 livros, se não me engano, onde ele apresenta harmonia voltada ao instrumento, voltada ao violão. Ele coloca exemplos de canções, de músicas, de peças dele, né? Sempre harmonia funcional voltada ao instrumento. E ele também tem gravações com o Paulo Bellinati, gravações com N músicos e gravações de disco solo. Tem muitas obras solo para violão também. E eu coloquei aqui uma peça que ele dedicou ao meu quarteto, ao meu grupo, que é o Coroado, é o Maracatu. Depois vocês podem pesquisar, que ele escreveu em 2015 para o meu grupo, chamado Quarteto Toccata. Só para ficar o registro aqui. Depois eu vou falar do meu grupo também. Puxar a sardinha para o meu lado aqui. Aí aqui eu coloquei o Fábio Zanon, que talvez seja o maior nome do violão clássico, assim, do violão erudito brasileiro. Ele não é compositor, apesar de ser formado em composição e regência na USP. Eu não conheço nenhuma obra para violão dele, nenhuma obra para outra formação também. Ele foi um importante ganhador de prêmio nos anos 90, ganhou vários prêmios internacionais, e a partir daí ele começou a fazer uma carreira internacional que perdura até hoje. Ele tem 4 ou 5 discos gravados, um disco muito conhecido e muito famoso, é a gravação que ele fez para violão, da obra do Villa-Lobos, com toda a obra, com a suíte popular brasileira, os prelúdios e os 12 estudos. Tem muito registro dele no YouTube também. E esse levantamento que eu fiz partiu muito dos programas de rádio que ele, em 2006 ou 2007, fez para a Rádio Cultura de São Paulo. Né? Ele fez um levantamento de todo o violão brasileiro, assim, de tudo que tinha, compositores, violonistas, intérpretes, de todos os gêneros, mais ou menos como eu fiz aqui. E são mais de 150 programas, uma coisa assim. Vale a pena vocês irem atrás para conhecer também. Seguindo, gente. Eu coloquei aqui Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, fica à vontade. Eu coloquei aqui agora alguns violonistas que eu considero violonistas, cantores, que foram muito importantes para a música brasileira. Talvez o primeiro deles, o primeiro desse nome seja o João Gilberto, que era um violonista razoável, tocava muito bem e um grande cantor, né? E ele divulgou a música brasileira, a bossa nova, para o mundo todo. Então ele tem sua importância já gravada na nossa música. E assim, o que eu acho de mais incrível dele são as gravações que ele fez para violão e voz. Ele gravou solo. São incríveis. Ele tocando violão e cantando, uma das coisas mais lindas que vocês podem encontrar em música brasileira, com certeza. Paulinho Nogueira, que foi um importante violonista e foi professor também de toquinho. E ele não era um cantor, né? Mas ele tem gravações de cantando também, então eu precisava encaixar ele em algum grupo aqui, eu resolvi encaixar ele aqui
nessa tabela de violonistas cantores. Aí a gente tem o Toquinho também, compositor, violonista, internacionalmente conhecido. Vale a pena vocês irem atrás também. Aí eu tenho o nome do Elomar, que é um compositor, violonista baiano, que é muito pouco conhecido no Brasil, compositor vivo ainda, pouca gente conhece, mas tem uma obra genial, incrível. A música dele é muito ligada aos repentistas nordestinos, à música de viola, e ele tem uma harmonia super rebuscada, uma harmonia de violão super bonita, super bem feita, e ele era um bom violonista. O filho dele é o violonista que acompanha, e estudou muito tempo na Federal da Bahia também, violão clássico. Está uma resposta segundo o YouTube. O celular conversando comigo aqui, peraí. Então, o Elomar, aí em si, tem bastante coisa dele no YouTube também, vale a pena vocês pesquisarem. Badia Assad, que é a irmã mais nova do Assad, do Sérgio e do Odair, que também é uma cantora incrível, uma violonista excelente, tem um repertório e um jeito de tocar e de interpretar muito único, muito original, vale a pena vocês conhecerem. João Bosco, outro violonista, cantor, super reconhecido e importante. Tem várias canções que estouraram no Brasil, fizeram sucesso, com certeza vocês já ouviram, e tem uma levada de mão direita também muito impressionante, né, com muito swing, assim como eu acho que tem muito influência do Baden Powell no violão dele, né. Estou falando rapidamente aqui para não me alongar demais. E o Ginga, que também é outro compositor, violonista, que eu achei legal encaixar aqui, porque ele também canta, né? Ele descobriu essa coisa de cantar já nas gravações do disco dele, que ele começou a gravar com mais de 40 anos. Ele é dentista, trabalhou como dentista a vida toda, até se aposentar, e começou a gravar com mais de 40 anos, e só depois que ele começou a gravar, que ele descobriu essa veia de cantor. Antes disso, ele era acompanhador e compositor, e é um excelente violonista também. E tem uma música muito original, talvez desses compositores todos, seja o compositor mais original e que é difícil de você achar como eu posso dizer, algo que se repete na música dele. Ele está sempre inovando, sempre pesquisando, tanto em sentido harmônico quanto melódico. Então, é um compositor incrível, super reconhecido por violonistas, por músicos, por compositores no mundo todo, mas que a grande mídia ainda não conhece, né? E não sei se vai conhecer também. Mas está aqui o nosso registro desse grande gênio. Aqui, alguns violonistas ligados ao violão popular brasileiro, né? Alguns nomes super atuais e outros já, como o Dino Sete Cordas, já faleceu. O Dino, um violonista carioca, que gravou os violões de samba, dos principais discos de samba. É importante, não era um violonista acompanhador, não era um violonista solista. Tem entrevistas dele no YouTube também, vale a pena vocês acompanharem. O Hélio Delmiro, ele é um compositor também, né, e um acompanhador, e ele é um violonista ele é violonista e guitarrista, tocava guitarra também com o dedo, com técnica de violão, e ele por muitos anos acompanhou a Elis Regina. Ele tinha um trabalho com a Elis Regina por vários anos. Aí a gente tem o Antônio Madureira, que é um compositor do Nordeste, ligado ao movimento armorial. Tem algumas músicas muito famosas. Tem um pesquisador da Unicamp,
que é o Stephen, esqueci o sobrenome dele agora, ele está pesquisando fazendo um levantamento das obras do Antônio Madureira para violão. E é um compositor vivo ainda, e foi um excelente violonista. Elomar é gênio, o Marcelo conhece. Aí, Marcelo. É muito bom, né, Marcelo? Excelente, cara, é show. É, pouca gente conhece. Uma pena. Então, gente, seguindo aqui, a gente tem o Lula Galvão, que é um outro violonista ligado ao jazz e que tem uma carreira muito em paralelo com a do Ginga, né? Ele é um violonista que acompanha o Ginga já há vários anos. Lula Galvão é um violonista de Brasília, e também é um guitarrista, como o Hélio Delmiro, apesar de ter essa técnica de violão, de tocar com a mão, né, com a mão direita, não toca com palheta. O Hélio Delmiro influenciou tanto Lula Galvão quanto outros violonistas dessa lista aqui. Toninho Horta, Romero Lubambo, que são outros violonistas muito ligados à tradição do jazz brasileiro, né? A gente tem esses 4 nomes: Hélio Delmiro, Lula Galvão, Toninho Horta, né, que foi o violonista do Clube da Esquina, e gravou os principais discos do Milton Nascimento, ele que fez o violão e as guitarras, e o Romero Lubambo, que é outro incrível violonista. O pessoal está chamando aqui. Eu falei dele já, Michael. Mas depois eu vou compartilhar com vocês o slide. Obrigado, desculpa aí. Beleza. Então, nessa lista, a gente tem esses violonistas ligados ao jazz, Hélio Delmiro, Lula Galvão, Toninho Horta, Romero Lubambo, Ulisses Rocha. E outros mais ligados à vertente do violão popular mesmo, né? Ao samba, ao choro, que é o Celso Machado, o Gino Sete Cordas, o Rafael Rabelo e o Yamandu Costa, que assim como o Gino Sete Cordas, tocavam e tocam violão de 7 cordas. Talvez sejam os 3 nomes que mais difundiram esse instrumento no Brasil, né? Hoje em dia o violão de 7 cordas está na moda, assim, todo mundo toca, muito em função desses 2 nomes aqui, Rafael Rabelo e Yamandu Costa, e eles tocam em função do Dino Sete Cordas, com certeza, né? Rafael Rabelo não era um compositor, mas era um violonista incrível, um grande virtuose, gravou com Nelson Gonçalves, com Ney Matogrosso, com Ginga, Dino Sete Cordas, fez vários registros de violão solo, gravou um disco com música do Radamés Inátali, que ele era muito próximo, né? Tinha uma técnica incrível, excelente. Faleceu precocemente, com 30 anos, 30 e poucos anos, nos anos 90 e 95. E aí que a gente tem, talvez, hoje o maior nome do violão brasileiro, né? Do violão, pelo menos conhecido no mundo, conhecido internacionalmente, que é o Yamandu Costa, violonista gaúcho, nascido em 1980, compositor. Ele não tem trabalho didático, né? Ele é um violonista muito prático, ligado a essa tradição do violão popular, e que, assim, eu acho que não preciso falar muito, com certeza vocês conhecem a obra dele, já ouviram. É um cara incrível, um grande virtuose, um improvisador nato e um grande acompanhador também, né? Seguindo, gente. Estou cansando de falar. Seguindo. Eu tentei separar aqui agora, tem mais nomes, mas eu tentei fazer uma coisa enxuta. Compositores ligados à academia, à universidade. Espera aí que o pessoal está chamando aqui. Amarantes.
O Marcelo comentou aqui que o Rafael Rabelo era um grande arranjador, né? Verdade. E aí, Amarantes, tudo bom? Bom, professor, tudo bem? Beleza. Então, aqui, gente, alguns nomes do violão ligado à universidade. Alguns desses nomes não eram violonistas e alguns são violonistas, tocam muito bem, inclusive. Almeida Prado foi um grande compositor de São Paulo, escreveu algumas obras importantes, não foram só essas que eu estou citando aqui, tem outras. O Camaleão, que é uma peça para violão e orquestra, e sonatas, eu coloquei aqui a sonata número 1. O Teodoro Nogueira, que foi muito divulgado, que é um compositor do interior de São Paulo, que escreveu muitas obras para viola caipira, talvez o Maicon conheça aí, que é violeiro, né, toca viola caipira. Ele escreveu muita coisa para viola caipira e escreveu muita obra para violão solo também. Então, aqui eu separei alguma coisa dele: 6 brasilianas, 12 improvisos, 4 serestas, 5 bossas choro, entre outras. Ele foi um compositor muito divulgado pelo Geraldo Ribeiro também. Foi gravado pelo Geraldo Ribeiro, inclusive. O Geraldo, inclusive, gravou algumas coisas para viola caipira dele. Aqui a gente tem também o Marlos Nobre, que é um compositor pernambucano, se não me engano, do Nordeste, para eu não errar. Não era violonista também, escreveu obras para alguns dos principais nomes do violão clássico no Brasil, obras dificílimas. Ele escreveu 4 momentos 1, 2, 3 e 4. Obras modernas, né, que usam outras linguagens, não só a linguagem do violão brasileiro, dos ritmos e dos gêneros brasileiros. Ele é muito influenciado pela música de concerto, né, por outras vertentes composicionais. Ele também tem uma peça homenagem a Villa-Lobos, e ele escreveu bastante coisa para violão solo e violão com música de câmara também. Duo de violão, violão e flauta, violão e piano, escreveu várias obras. E ele tem um importante concerto também para 2 violões e orquestra, que eu não tenho certeza se foi gravado. Depois eu preciso pesquisar. A gente tem também o Edinho Krieger, que escreveu talvez a sua principal obra, seja Ritmata, que é a única peça solo que ele escreveu para violão. Não, ele escreveu outra também. Ritmata talvez seja a mais importante, a mais conhecida. E um concerto para 2 violões e orquestra, que foi gravado pelo Duo Assad no começo da carreira deles. O Ronaldo Miranda, que é um compositor de São Paulo, que é um importante compositor de São Paulo de música clássica, de música erudita. Ele escreveu uma peça, que é uma obra muito difícil, que foi dedicada ao Turíbio Santos na época, mas não foi gravada pelo Turíbio, nem tocada pelo Turíbio, que eu saiba. Foi gravada pelo Fábio Zanon e tocada muitas vezes pelo Fábio em vários concertos. E é uma obra linda e dificílima. Do Rio de Janeiro, a gente tem o Ricardo Takuchian, que é professor de universidade também. Se não me engano, já está aposentado. Ele escreveu muito para violão. Aqui eu separei uma peça para 4 violões, imagem carioca, e 2 impulsos para 2 violões. Mas ele tem obra para violão solo também, uma linguagem bem brasileira, e que vale a pena conhecer. Outro compositor carioca importante é o Roberto Vitório, que é professor na UFMT, professor de composição da UFMT, e ele tem algumas peças para violão solo, entre outras. Ele escreveu bastante para violão, para outras formações, violão e violoncelo, e algumas peças para violão solo. Ele tem uma pesquisa muito grande com a música indígena,
Se não me engano, a pesquisa de doutorado dele é sobre isso. Então, ele tem essa influência tanto da música de concerto do século XX, de compositores modernos, quanto da música indígena. Ele mistura muito esses elementos, e ele é um grande violonista também. Tem vídeos dele tocando no YouTube, várias gravações. A gravação que eu usei de referência aqui para acompanhar o trabalho dele é a do Gilson Antunes, que é um violonista de São Paulo, que ele gravou a obra toda para violão solo do Roberto Vitório, que é esse disco aqui, não sei se dá para ver. A gente deve achar no Spotify ou no YouTube. Eu vou pesquisar e mandar para vocês depois. Aí a gente tem dois nomes. Gente, eu preciso só pegar uma água. Só um minutinho. Tô com a garganta sequíssima. Espera aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer complementar? Quer dizer algo? Eu não conhecia esse compositor que o senhor falou da viola caipira. Mas deixa eu notar aqui, Teodoro Nogueira. Eu conheci só o Marco Pereira, que ele também compôs para violão, né? Marco Pereira escreveu para viola também, né? Mas o Marco Pereira é violonista. É violonista, mas ele também escreveu para viola algumas duas. Eu conheço duas peças. A Farrosal, acho que é a mais conhecida para viola. Isso. Só isso mesmo. E aqui a gente tem dois nomes, talvez sejam os nomes de compositores de violão mais conhecidos no momento, hoje, no mundo do Brasil, e compositores brasileiros, né? Que é o Egberto Gismonti, grande compositor, violonista e pianista, toca piano muito bem também. Escreveu algumas poucas peças para violão solo, mas ele faz várias versões da música dele. Ele tem uma influência muito grande do jazz, então ele tem uma escrita muito ligada, a escrita dele para violão é muito ligada a essa coisa de escrever melodias e escrever cifra, né? Então existe muita versão de várias formações para duo de violões, para violão solo. Existem várias versões do Água e Vinho, que é uma peça que ele escreveu, que é uma canção que ele escreveu, na verdade, tem até letra, e que depois foi gravada para violão solo, duo de violões. Palhaço, Frevo tem uma versão super incrível do Duo Assad, uma versão para dois violões, que acredito que seja um arranjo do Sérgio Assad. E Central Guitar é uma peça que ele escreveu para violão solo. E Louro é outra música dele muito conhecida, muito famosa. E aqui a gente tem, e o Egberto Gismonti também, vocês podem encontrar vários vídeos dele no YouTube, tocando violão de 10 cordas, que é o instrumento que ele toca normalmente. Que é um instrumento diferente, né? Do violão de 6, do violão de 7, às vezes a gente encontra violão de 8, e o Egberto toca esse violão de 10 cordas. Que ele tira vários sons, ele tem uma linguagem muito rítmica também, ele usa muita percussão no instrumento, muitos harmônicos, muito os baixos das cordas soltas. E aqui um outro compositor super importante, que esteve com a gente no passado, no Festival de Violão de Campo Grande, que a gente conseguiu, que estava no Brasil, a gente conseguiu trazê-lo até Campo Grande, que é o Arthur Campella, que é um compositor carioca. Opa. Que é um compositor carioca, que escreveu obras para orquestra,
compositor muito importante, inclusive ele deu 2 palestras aqui no nosso festival de violão sobre a sua música, falando sobre os percussion study, sobre a linguagem dele, que é muito diferente. Vale a pena vocês pesquisarem e irem atrás. E ele, além disso, ele é um grande violonista também, como o Egberto. E ele tem uma obra muito diferente, muito moderna. Seguindo, gente, não acaba nunca. Alguns violonistas também ligados, alguns violonistas compositores também ligados à academia e ao ensino, né, às escolas de música, Conservatório Paulo Porto Alegre, que é um importante violonista de São Paulo, que é um grande compositor e um excelente violonista e um grande arranjador também. Tem muita obra, inclusive no site que ele mantém na internet, ele tem essas partituras todas gratuitas para baixar, obras didáticas, pequenas peças, obras maiores, mais complicadas, mais complexas, versões para duo de violões, trios, quartetos. O Daniel Wolff, que é professor da Federal do Rio Grande do Sul, que é um grande violonista erudito e também escreve músicas mais ligadas à música popular também, milongas, né? Como ele é do Sul, ele tem essa ligação muito forte com a música argentina e com a música uruguaia. Maurício Orozco, que foi professor aqui na UFMS por um tempo, há muitos anos atrás. Ele também é um excelente compositor. Ele tem uma pesquisa de mestrado sobre Isaías Sávio, que é o professor de violão que eu falei lá no início. Ele é professor na Federal de Uberlândia, agora, há alguns anos, e um excelente violonista também. E o Thiago Colombo, que é de uma geração mais atual, né, mais recente, é professor da Federal de Pelotas, que é um grande violonista, um grande virtuose, e tem escrito música agora nos últimos anos e gravado, que era coisa que ele não fazia até alguns anos atrás, que é um grande arranjador e um grande compositor também. E aí, gente, eu vou mandar isso tudo para vocês de nome, esse monte de nome aqui. Eu separei aqui alguns grupos importantes de violão no Brasil, que estão na ativa ou não estão mais, né? A gente tem o Pau Brasil, isso foi de cabeça, tá? Alguns nomes aqui. Tem muito mais, com certeza, mas eu tentei separar grupos que foram marcantes e têm registros e gravações importantes. A gente tem o Pau Brasil, do qual o violão, quem tocava é o Paulo Bellinati, né? Tem alguns registros super importantes. O Quaternalha, que é um quarteto de violões, que tem várias e várias obras escritas por compositores dedicados a eles. O Quarteto Brasileiro de Violões, que eu já comentei aqui, que foi fundado pelo Edelton e pelo Everton Gloyden, que tem algumas gravações incríveis também de Bach, de Villa-Lobos, de Albéniz. Trio Opus 12, que também é um trio histórico do estado de São Paulo, que o Paulo Bellinati faz parte. Paulo Bellinati, não, me desculpa, Paulo Porto Alegre, que é o compositor que eu falei aqui no slide anterior. Aí tem um grupo aqui do estado, que é o Quarteto Toccata, que inclusive eu faço parte. A gente tem um disco gravado com obras dedicadas a nós, com obras de compositores brasileiros, né? Que se chama Paisagens Brasileiras. Aqui a gente tem alguns duos de violão super importantes, que é o duo Siqueira Lima, que é do Fernando e da Cecília. É um duo de casal, marido e mulher, que tem alguns discos também, assim, são virtuosos num nível muito alto, e eles têm arranjos de obras também para 2 violões incríveis, incríveis. Inclusive, nessa quarentena, eles fizeram uma live pelo Sesc, pela página do Sesc, e foi sensacional. Vale a pena vocês procurarem para ouvir. A gente tem o Brasil Guitar Duo,
que é formado pelo Douglas Lora e pelo João Luiz. Inclusive, o João Luiz escreveu uma obra para o meu quarteto, para o Quarteto Toccata, que é uma sonata em 2 partes, em 2 movimentos. Ele é um grande arranjador, um grande compositor, inclusive os dois são compositores, arranjadores e excelentes, virtuosos, grandes violonistas. Tem vários registros, várias gravações. Aqui tem um duo que eu descobri há pouco tempo, que é o Guandu, que são 2 rapazes, 2 meninos, eles têm, na casa, 20 anos aí, que é um duo de 2, são 2 violões de 7 cordas, que eles compõem também e arranjam, e basicamente tocam músicas próprias. É incrível também, vale a pena conhecer. Um trabalho bem diferente do trabalho desses outros duos mais tradicionais, do Siqueira Lima, do Brasil Guitar Duo, do Assad. A gente tem também o Quarteto Malgame, que é um grupo com uma formação com outros instrumentos, violão de 8 cordas, violões de 7 cordas, e também o Quarteto Carioca de Violões, que é um quarteto do Rio de Janeiro, que existe até hoje, formado pelo Nicolas de Souza Barros, que é um importante professor de violão do estado do Rio de Janeiro, e que é formado basicamente por ele e por alunos, mas é um grupo profissional incrível. Tem vários registros também, e obras dedicadas a esse quarteto. Gente, cansei, hein? Vixe, Maria. Muito nome, né? A Ana comentou aqui, ó. Ele foi professor aqui da UFMS de 2002 a 2004, antes do Marcelo entrar. O Maurício Orozco, né? E o Amarante falou que é fã do quarteto, obrigado. Gente, esse material, esse levantamento que eu fiz, basicamente, eu fiz pela internet, YouTube, os programas de rádio do Fábio Zanon. Tem uma página de internet também excelente, que tem a Camerata Madeiras Edilhadas, que é um grande grupo aqui do estado, exatamente. A gente não tem gravação ainda, por isso que eu não falei. Mas virá, né, Marcelo? Se Deus quiser, virá, né? Se Deus quiser. Isso. Ó, o Anderson. Grande Anderson Francelino. Tá chegando agora. Gente, eu preciso acabar esse slide para eu poder mandar para vocês. Ele não tá. E aí, Anderson? Beleza? Tô terminando agora, cara. Você tá com o microfone desligado aí. Gente, estou aberto para a gente conversar. Se vocês quiserem saber de alguma coisa, perguntar, comentar, fiquem à vontade. Eu tentei traçar um panorama do violão no Brasil, né? Com todas as vertentes, gêneros, estilos, número de cordas, falar de tudo um pouco. Você gravou, né, Pieta? Gravei. E vai disponibilizar Mas onde? para eu divulgar vai custar caro, cara. Tô brincando. Essas atividades do projeto, Circulação de Escola de Música, elas vão ser disponibilizadas lá na página da TV UFMS, elas vão ser editadas, né? E vão ser disponibilizadas lá, tá? Valeu, Ana. Pra vocês saberem. Aí, antes de terminar, Pieter, não esquece de fazer um print da tela, tá? Para a gente registrar aqui a atividade. Tá. Não sei se eu sei fazer print aqui no computador. Alguém sabe para me ajudar? Já posso fazer. O Gabriel sabe também. O jeito mais fácil tem um botãozinho aí no seu teclado. Print screen. Escrito print. PRT SC. Deve estar mais do lado direito, assim, na parte de cima. Assina do Enter ali por ali. Ao lado.
Vai estar PRT. Eu já fiz já, aí eu encaminho no seu WhatsApp, professor. Peraí, vou perder aqui também. Peraí, eu acho que eu encontrei. Depois tem que colar em algum lugar. Mas Qualquer tem que pedir coisa- para o pessoal abrir as janelas aí, né? Porque tá Abre aí, todo gente. mundo oculto. Tem que abrir a câmera. Pieter, se Bom, você agora abrir a gente vê as o iniciar... pessoas. Aí, agora Sim, é bom. tem a ferramenta de captura também que serve. Vai lá, alguém tira foto aí, nossa. Vou fazer um aqui. Dá, eu vou fazer também. Aí. Gabriel não colocou a imagem dele, que ele tá de pijama aí. Fala aí, Lua, desculpa, eu não entendi, cara. Não, eu ia falar para tirar o print pela ferramenta, mas eu já tirei já. Ah, tá, Eu obrigado. encaminhei para o Caio, ele vai te mandar. Tá, obrigado. Gente, eu sei que ficou puxado, né? Muito nome, muita música, muita coisa, mas é um panorama, assim, queria dar uma geral para vocês irem atrás, pesquisarem, e verem que o violão brasileiro é muito grande, muitas possibilidades, né? Era mais essa a ideia. Obrigado, professor. Foi bom. Gostei de assistir. Massa, valeu. Eu tinha comentado no começo, eu tinha comentado no início dos estudos do Radamés. Aí eu fiz uma pesquisa aqui, ele fez algumas dedicatórias, são 10 estudos. O número 1 é para o Turíbio Santos, o 5 e o 9 são para os irmãos Abreu, o 10 é do Garoto, e alguns outros, tem outros nomes do violão brasileiro. Os 10 estudos deles, cada um uma pessoa. É uma pesquisa de mestrado do Ricieri Zorzal. Eu não conheço, mas tem lá toda essa informação. Legal, legal. O Radamés tinha esse costume de dedicar a obra dele para sempre algum violonista. Acho que toda eu não sei dizer, mas a maioria da obra dele para violão é dedicada a algum violonista importante, que ele era muito próximo também a esses músicos. Legal. O pessoal está entrando aqui ainda. Gente, da minha parte é isso. Alguém quer falar alguma coisa? O Amarante, não sei se... Não, só um comentário, né? Que eu não sou violonista, mas assim, né? Há muito tempo que eu acompanho um violonista. Então, muitos dos nomes que você falou aí, eu fui lembrando de concertos que eu assisti ao vivo, né? Dessa geração aí de 1990 para frente, né? Eu assisti muita coisa. Então, assisti Badia Sade, Dua Sade, Fábio Zanon, né? Assisti muito concerto, tinha muitos concertos antigamente, né? Por exemplo, no Festival de Inverno de Campos do Jordão, acho que foi em 1998 ou 2000, não sei, eles fizeram só uma parte de violão, então, e dentro da cidade de São Paulo, né? Que eu morava lá ainda. Então, eu lembro que foi uma semana inteira só de concerto de violão, assim, com os grandes nomes né, do violão. Foi muito legal. Sim. E aí você foi falando e foi passando, assim, né, os videozinhos na minha cabeça. Não, isso aqui é uma parte, né, Ana? Se eu for fazer um levantamento mais aprofundado, vai ter muitos e muitos mais nomes, mais outros violonistas e outros compositores. Tem muita gente tocando hoje e tem gente tocando bem. Já, como também, né, vi muitas vezes, porque eu era aluna da Unesp, né, de composição e regência, e ele era professor da Unesp, então vi muitas e muitas vezes já como tocando. O João Luiz e Douglas Lora, né, eles fizeram o Festival de Campos do Jordão também, na época que eu fiz, né. Assim, sempre eu fui ligada à regência, né,
Mas eu conheci muitos violonistas, né, por conta do Marcelo. Então, foi bem interessante a sua abordagem, porque eu fui acompanhando todos esses violonistas aí ao vivo, né? Assisti muito concerto. Pô, legal, legal. Eu conheci o Giacomo, não vi ele tocando, mas conheci o Giacomo na banca do Marcelo, quando o Marcelo veio tocar aqui, veio fazer a banca dele aqui na Federal. Ah, para professor. Estava lá como banca. Foi em 2004, né? Porque, inclusive, quando o Marcelo prestou o concurso aqui, foi quando o Maurício pediu transferência para Uberlândia, né? Então, o Maurício foi o primeiro professor de violão da UFMS, Maurício Orozco, e ele ficou aqui até 2004, ele pediu a transferência para Uberlândia, então abriu a vaga e o Marcelo prestou o concurso, né? Então, o Marcelo começou aqui logo em 2005. Mas foi isso mesmo, ele fez a prova aqui com o Giacomo, né? A banca era o Giacomo e o Manuel Raslan. O primeiro professor mesmo, Ana, foi o Mauro, o professor Mauro, depois foi o Martinelli, aí foi o Maurício Orozco. Ah, sim, mas o Maurício foi o primeiro efetivo, né? É, professor efetivo. Né? Uhum. O Maurício foi o primeiro efetivo. Aí, ó, a história do violão. O Anderson fez parte da primeira turma de violão do curso de música, né, Anderson? Ele passou na mão de todos esses professores, né? Primeiro estava a gente lá. Bem legal. Anderson é da primeira turma, né? Eu fui o aluno de uma aluna do Anderson, que foi a Leidiane. Acho que fez aula com o Anderson também. Ah, é? Leidiane Garcia. Verdade. A história... Com certeza. Do Mato Grosso do Sul. História do violão no Mato Grosso do Sul, é isso aí. Depois a gente faz uma pesquisa sobre isso. Eu tenho vontade, sabe, Pietra? Tenho vontade mesmo de escrever sobre, não digo nem Mato Grosso do Sul, mas do violão de Campo Grande, pelo menos. Esse recorte menor para fazer uma pesquisa mais bem elaborada. Tenho vontade. Olha aí, é assunto de TCC, né? Para quem vai fazer TCC. É verdade. Tenho vontade. É um excelente projeto de pesquisa. A minha vontade é no TCC fazer isso aí, mas aí eu rumei para outro canto, porque estava muito apertado. Mas ainda é um projeto ainda, na minha cabeça. Massa, legal. Mais alguém, gente? Quer comentar alguma coisa? Eu vou terminar de mexer essa semana no slide e aí eu compartilho com vocês, tá? Para quem não fez ainda inscrição e quer garantir o certificado, eu compartilho o link com vocês preencham a ficha de inscrição, porque aí vocês garantem para ter o certificado, né? Para quem é acadêmico, é importante. Precisa do nome completo, CPF e e-mail, né? Que são as informações que a gente pede lá no link de inscrições. Isso. Ainda bem que eu terminei. Lembro de estar entregando essas carga horária, a professora Ana, inclusive, né? Carga horária de eventos, atividades complementares. Tudo isso era para a senhora. Isso aí. Certificado é o quê? Estão perguntando aqui no chat. Certificado é um certificado de participação, né? A gente vai colocar a carga horária referente ao tempo da palestra. Assim, lembrando que a gente tem várias atividades, esse projeto era para ser realizado em vários polos, né, de Campo Grande, com aulas presenciais, mas por conta da pandemia, então a gente mudou o formato para as atividades online. Então a gente vai ter na semana que vem uma masterclass de violão, né, Anderson? Lá com os alunos do polo Copa Vila, junto com o professor Rafael Salgado também.
E a gente vai ter outros temas, né? A gente vai ter também uma prática vocal e outras atividades de trombone, né? Esse é para o Amarantes, né? Masterclass de trombone está rolando. Então é interessante vocês receberem os flyers, né, pelo WhatsApp e divulgarem o máximo possível, né? Para a gente poder fazer esse projeto continuar, né? Porque a gente está recebendo apoio da universidade, apoio de uma emenda parlamentar também, para fazer esse projeto de divulgação musical. Mas se a gente tiver muito pouca adesão, então não se justifica dar continuidade ao projeto. Então a gente precisa muito, ó, o Gabriel está colocando aí, né? A gente tem Instagram, a gente tem Facebook, e aí a cada nova atividade a gente vai publicando, então é interessante vocês se inscreverem nas páginas, né, nos canais, para que a gente possa divulgar cada vez mais essas atividades, né, e ter uma grande adesão também. Tá? Então, vocês são super importantes para ajudarem a divulgar essas ações do projeto. Pieter, então eu vou encerrar aqui, já que não tem mais comentários. Obrigado, Ana. Obrigado pelo suporte aí, pela ajuda e tudo. Te agradecer pela disponibilidade. Você ainda vai fazer mais atividades, né? Essa foi a primeira. Com certeza, estamos juntos. De Open Class. Open Class é essa ideia assim, de aula aberta, né? Então, quer dizer, é uma aula, mas que está aberta à participação de outras pessoas, não é uma aula exclusiva para os alunos do projeto ou para os alunos do curso de música, mas é uma aula aberta mesmo, né? Essa é a ideia. E acho que é isso. Valeu, Ana. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que tenha servido de algo para vocês, tenha sido útil. E estou aí para qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês me encontram no Facebook, no Instagram, para a gente conversar.